parte do nosso encontro de hoje. No esboço que vocês terão acesso, tem uma citação referente a um chamado Grupo de Epistolografia Antiga da Sociedade de Literatura Bíblica. É um grupo que trabalha especificamente catalogando, identificando esse material literário, que é um material epistolográfico, que são as cartas. E eles, nesse processo de catalogação, eles encontraram pelo menos 10 tipos de epístolas, tipos de epístolas da antiguidade, sobretudo ali naquela região também do primeiro século. Vejam quais seriam elas. Cartas aos deuses, é como se você estivesse escrevendo uma oração, cartas endereçadas aos deuses, os éditos e proclamações, cartas históricas, correspondência militar, que era enviada de um comandante para outro, para recuar, para avançar, já tinha conquistado determinado lugar, que as tropas iam seguir, que as tropas iam voltar, a correspondência militar. Tinha também as correspondências administrativas, das questões administrativas, de nomeação de procuradores, de governadores, de algum imposto que seria colocado, enfim, uma correspondência administrativa. As chamadas cartas eruditas, que estão cadastradas como informes proféticos e observações astrológicas e etc. As cartas de orações, cartas aos mortos, cartas que eram escritas aos mortos, cartas comerciais, acordos comerciais, tratados comerciais e a correspondência feminina. Eu confesso que eu estou pesquisando isso para achar uma. Eu acho que a correspondência feminina deve ser maior do que as cartas de Paulo, Brincadeiras à parte. Mas eu quero saber o que é isso, eu não achei ainda textualmente, materialmente, que seriam essas correspondências, que eles chamaram de correspondências femininas, O que é que as mulheres falavam umas com as outras por cartas naquela época, eu não sei. Mas enfim, e dentro desse grupo de 10 tipos de cartas, eles então dividiram em duas características principais, que são as chamadas cartas, está nos bolsos de vocês, as cartas literárias e as cartas não literárias. Ou seja, o que seriam as cartas literárias? São as cartas que já são redigidas com a intenção de serem publicadas e publicizadas, tornadas públicas. São cartas literárias, certo? Por outro lado, as cartas não literárias é o contrário, Elas são cartas que são de uma correspondência pessoal. O objetivo dela não foi ser publicada e que chegasse ao conhecimento de todos. Não era essa a intenção. A intenção não era publicar para que todos tivessem acesso. Era uma correspondência pessoal. Por exemplo, a carta a Filemon, carta pessoal ali. E de alguma forma essa carta caiu no conjunto que nós chamamos do Corpus Paulino, de alguém que foi reunido nos escritos de Paulo e guardando e levando esse material. Mas ali fala de uma coisa muito íntima da realidade de Filemon com o seu escravo Onésimo. Em tese, essa carta, ela deve ter sido, não foi pensada para ser publicizada. Quando você escreve uma carta para alguém, você quer que no dia seguinte apareça aqui no data show na tela, a não ser que naquela carta tenha um conteúdo. A pessoa que leu falou assim: poxa, fulana, o que você me falou nessa carta mexeu comigo, me impactou e eu acho que isso pode abençoar outras pessoas. Posso levar isso adiante?
Você autorizou a publicização daquele conteúdo. Mas existem cartas pessoais para falar da intimidade dos outros, né? Traga esse material que está na sua casa, né? Traga a minha capa, traga os pergaminhos que estão aí. É uma coisa muito pessoal, né? E, enfim, não seria, grosso modo, pensada para a publicação e a publicização desse conteúdo. Então, as cartas, elas estão nesses dois tipos. E a gente tem, então, falando sobre a estrutura das cartas do primeiro século, ela basicamente é composta de abertura, corpo e encerramento. É basicamente essa estrutura das cartas do primeiro século, né? Elas têm a abertura, o corpo da carta e o encerramento da carta. O que é que aparece na abertura, então? A saudação, as saudações iniciais, quem escreveu a carta, para quem escreveu a carta, em alguns casos onde está, né? Com quem está, porque algumas cartas do Novo Testamento foram construídas em parceria. Entende? E aí, depois dessa abertura, dessa saudação inicial, vem o corpo. O corpo é o conteúdo que tem os seus temas. E a característica da carta do Novo Testamento, que elas têm muitas delas múltiplos temas, que não era muito comum na época isso. É um dos elementos que distingue as cartas do Novo Testamento das outras cartas que circulavam naquela época. Geralmente as cartas elas tinham um determinado assunto no seu corpo. A gente poderia, algumas cartas que eu já tive acesso do primeiro século, a gente poderia associar aos bilhetes nossos de hoje em dia. Você coloca uma palavra ali inicial, você diz rapidamente ali o que você quer e você conclui o bilhete. Algumas cartas do primeiro século eram assim, muito sucintas, como um telegrama. De quem, para quem, o assunto e encerramento. Um abraço. As cartas do Novo Testamento não. Elas se parecem com muitas cartas da antiguidade no quesito de saudação, só que a fé cristã começou a utilizar expressões que não eram comuns ou começaram também a dar um sentido diferente a expressões que já eram utilizadas. Por exemplo, muitas cartas no passado, escritas em aramaico ou em hebraico, usavam a saudação do shalom, sem necessariamente ser uma carta religiosa, que era uma saudação comum das pessoas. Então você abria a carta com o shalom, você abria a graça com paz, você abria uma carta desejando saúde ao destinatário. Era muito comum ter isso nas cartas. E quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vai encontrar, por exemplo, alguns elementos que aparecem nas cartas de Paulo, que serviram inclusive para a gente identificar que a carta de Paulo, a maneira como ele saudava. O contrário também. O microfone, por favor. É mais para poder o pessoal. Eu achei bem diferente na carta dos romanos, porque me chama a atenção quando Paulo vai fazer, por exemplo, no capítulo 16, ele faz saudação para 24, 26 pessoas, fazendo o nome específico delas. Sim. E na verdade, mesmo sem ter ido ainda, mesmo que a proposta inclusive é verdade, mas ele traçou pessoas específicas para falar daquela ninguém falou. Não, para mim está bem estranho, porque eu não sabia do que contexto ele chegou a ter tanto contato pessoal com essas pessoas que não saudáveis. Que pergunta boa. A gente só descobre isso lendo com atenção. Você traz uma questão que eu não vou falar sobre ela agora, não vai dar tempo. Mas você, e não estou fugindo não, tá? É porque eu não gosto de dar resposta de coisas que são mais complexas de maneira superficial, porque a sua pergunta e essa questão que você traz exige um caminho. E aí, se eu responder imediatamente, eu posso gerar até
confusão na mente de alguns, porque esse dado que você traz é um dado relevante. Como é que Paulo escreve uma carta para uma comunidade que ele não teve contato, e no final tem uma lista imensa, essa pergunta que ela traz, tem uma lista imensa com nomes específicos que dão a entender que ele tem um relacionamento com essas pessoas. Que coisa estranha é essa? É estranho, mas não é absurdo. É por isso que a teologia, o estudo, está aí para isso. Mas só descobre essa questão e tantas outras quem lê com atenção. Quem lê com atenção. Seria uma revelação de Deus. Quem lê com atenção. Mas esse tema eu posso até no estudo aqui em outro momento trazer. Mas essa resposta sua, para essa questão sua, eu vou ter que colocar uma série de aspectos aqui, que talvez o momento não seja o adequado para isso. E a gente não vai ter nem tempo para isso, tá bom? Como o meu objetivo aqui é ajudar e não atrapalhar, eu acho que se eu responder agora eu posso mais atrapalhar do que ajudar, tá certo? Mas vamos guardar isso aqui, vamos guardar essa questão aqui, beleza? Abram suas Bíblias aí, por favor, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 27. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, que tudo indica é a carta mais antiga, por conseguinte, é o livro mais antigo do Novo Testamento, né? Melhor dizendo o texto, porque não é um livro, é uma carta, né? É o texto mais antigo do Novo Testamento, a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos ler o capítulo 5, versículo 27. Diz assim: pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. Tá certo? Então, quando a gente pega a carta, essa carta, olha como é que ela começa. Paulo, Silvano e Timóteo, ou seja, aqueles que estão enviando a carta, os remetentes da carta, né? Paulo, Silvano e Timóteo, enviando a quem são os destinatários? A igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. E aí vem a saudação que Paulo utilizava. Qual é? Graça e paz vos sejam dadas. Daí a saudação. Depois que ele faz a saudação, e algumas saudações elas são mais longas, ele entra no assunto da carta, que é o corpo dos temas que vão aparecendo na carta. Quando chega no final, ele dá uma orientação. Qual é a orientação? Essa epístola tem que ser lida para todos. Todos os irmãos. Ou seja, o que é que dá a entender quando vocês leem esse texto? O assunto que Paulo está enviando, né, é um assunto de muita relevância, importante, não simples, que dizia respeito àquela comunidade. Ele falou assim: olha, reúna todo mundo. Hoje ele diria, manda um WhatsApp para todo mundo, para que ninguém falte. Anos atrás da gente toca o sino lá, toca o sino para que todos venham para a reunião, não pode faltar nenhum irmão. Faz a lista de chamada, né? Você que faz o controle aí das pessoas. Se tiver alguém faltando, não vai ler, tem que ser lida para todo mundo tem que estar no momento. Veja que convocação não vai. Mas também a gente percebe que essa carta tem esse caráter público. Entende? E quando você abre para uma comunidade ouvir o conteúdo daquela carta, é um conteúdo público. Nesse sentido, é uma carta de cunho literário. Né? Veja um outro texto, Colossenses, que é um texto que vai trabalhar. Colossenses 4, 16. Diz assim: depois que esta epístola, na tradução de algum de vocês aí tem, ó, bateria.
Se vocês têm carta ao invés de epístola, então algumas traduções vão trazer carta, outras epístola, né? Na minha tem epístola. Depois que esta epístola, versículo 16 de Colossenses 4, depois que esta epístola tivesse sido lida entre vós quem? Aí vamos lá para a saudação, para o início, primeiro capítulo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, para quem? Aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão onde? Em Colossos. Graça a vós e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aí tem a saudação e ele entra no tema, que é o corpo da carta, e aí ele vai para o encerramento, e aí no encerramento ele dá uma orientação, qual? Depois que esta epístola tivesse sido lida entre vós, façam o quê? Fazei que também o seja qual igreja? Os Laodicenses, a igreja de Laodiceia. Perceba que esse conteúdo é um conteúdo para além daquela comunidade. Se na carta de Tessalônica Paulo disse: olha, não deixe nenhum irmão da comunidade faltar, aqui nesse texto está tendo uma amplitude. Ele está dizendo: olha, leia para os irmãos da comunidade de Colossos, mas leia também a comunidade de Laodiceia, para os Laodicenses, ou seja, já é uma carta de um alcance maior, uma carta pública. E aí ele dá uma outra orientação, qual é? Oi? O mesmo versículo. Isso. Lê sem medo, mulher. Lê aí. Ou seja, essa carta de Paulo a Laodiceia está onde aí na Bíblia? Antes de qual e depois de qual carta na Bíblia? A carta de Laodiceia está onde aí na sua Bíblia? A carta de Laodiceia. Essa carta que Paulo mandou ler, porque ele mandou que a de Colossos fosse lida em Laodiceia, e aqui foi mandada para Laodiceia fosse lida em Colossos. Em que lugar, missionária Márcia, seja bem-vinda, na sua Bíblia fica a carta de Paulo a Laodiceia? Não fica, não? Tem certeza que não fica? O pessoal começa a baixar a cabeça, fingir que está lendo alguma coisa, fingir que está recebendo uma mensagem, fingir que está recebendo uma mensagem importante. Ou seja, essa carta se perdeu, gente. Entende? Paulo enviou uma carta para essa igreja. Essa carta não chegou até a gente. Agora, essa carta, no próximo encontro eu vou trazer. Existe um grupo de textos chamados textos que não são reconhecidos como autoritativos pela igreja, que não são canônicos. E eu tenho em casa um material que consta essa carta. O que aconteceu? Justamente porque na carta aos Colossenses tem essa lacuna. Alguém um dia escreveu a carta de Laodiceia, mas não vingou. A igreja descobriu, né, que essa carta ela não tem autoridade, que essa carta não é reconhecida como uma carta autêntica, mas ela circulou, porque justamente na carta de Colossenses gerou essa lacuna. E cadê a carta de Laodiceia? Ela se perdeu. A gente não tem essa carta, mas Paulo enviou, tá certo? Então ele fala: leiam essa que eu mandei para vocês aqui, leiam também lá, e a que eu mandei para lá, leiam também aqui. Vejam que a carta, as cartas que Paulo escreveu, elas começam a ganhar uma conotação diferenciada das outras cartas daquele tempo. Se Tessalonicenses, aparentemente, o conteúdo era só para aquela comunidade, Colossenses já era um conteúdo para aquela comunidade, para a Laodiceia, assim como o conteúdo de Laodiceia era também para a igreja em Colossos. Beleza? Sim. A igreja que está na casa de Ninfa, que está lá em Roma, na casa aos romanos tem isso, no final, né?
Melhor dizendo, aqui na carta de Colossenses mesmo tem isso no final. Aqui, ó. Saudai, versículo 15. Saudai aos irmãos de Laodiceia, a Ninfa e a igreja que está em sua casa. Versículo 15. Né? Ninfa era uma líder de uma comunidade lá. Né? É muito legal isso. Líder de uma comunidade. E interessante, que tem um detalhe aí, olha como você vai ter panos para manga. O nome Ninfa tem toda uma especificidade naquela cultura. E o fato de ter uma igreja cristã que se reúne na casa de uma mulher e que tem o nome de Ninfa, parece que um detalhezinho desse no final da carta, gente, diz tanta coisa que a gente faz ideia. Esse versículo, o versículo 15, que diz: olha, saudai os irmãos que se reúnem na casa de Ninfa e Laodiceia. Aí você primeiro chama a atenção de que tem uma igreja que se reúne na casa de uma mulher. Essa mulher está à frente dessa comunidade. E que, além de estar à frente da comunidade, o nome dela é o nome. Vou falar não. Vocês não vão ter o que pesquisar, tá certo? Vamos avançar um pouquinho mais. Acabou o tempo. Então a gente deixa alguns pontos ainda desse primeiro item para o nosso próximo encontro, tá bom, gente? Deus abençoe vocês e revisem o material. Vocês vão receber o esboço número 2 e aí a gente continua no próximo encontro, se Deus quiser.